Preview. Olá, pessoal. Eu sou Enaire Souza, assistente social e coordenadora do curso de Serviço Social da Faculdade EduFol. Hoje a gente está aqui direto da Expo Indústria para lançar, a nossa plataforma EduFol Virtual. E estou recebendo hoje a Thaís Fernandes, assistente social. Olá, Thaís. Olá, Enaire. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Hoje a Thaís vai conversar um pouco com a gente sobre essa rotina de concurseira. A gente está aqui num evento que é para falar sobre indústria, sobre inovação, e ela vai contar um pouco para a gente sobre algumas estratégias inovadoras de estudo, uso de alguns aplicativos ou softwares que podem estar ajudando nesse processo. Então, Thaís, conta um pouco para a gente sobre você, a sua formação e como que tu iniciou nesse universo. Certo. Eu sou Thaís, assistente social. Hoje eu ocupo o cargo de assistente social do Instituto Federal do Maranhão. Eu me formei pela Universidade Federal do Maranhão e fiz pós-graduação em Redes e Defesa de Direitos. A minha trajetória de estudos para concurso aconteceu lá em 2015, quando eu me formei pela UFMA e me vi, no mercado de trabalho buscando essa inserção no mercado de trabalho. Então, os estudos para concurso de 2015 até 2023 já mudou muito, Inclusive no termo de que hoje os estudantes para concursos públicos, eles são estudantes profissionais de fato e que precisam adentrar em plataformas que possibilite um estudo mais eficaz e mais direcionado. Inclusive porque hoje nós temos muitos estudantes de concursos públicos que são também trabalhadores. Então a gente precisa aprender a otimizar esse tempo e para isso a gente utiliza diversas ferramentas para que a gente possa fazer com que esse estudo ele se torne eficaz e otimizado. Porque não é só quem é estudante 100% profissional que consegue passar em concursos públicos, mas os trabalhadores também têm a mesma possibilidade, e conseguem, utilizando essas ferramentas de planejamento de estudos, de estudo reverso, de plataformas de questões, para que a gente possa aí entender esse mundo, entender também a cabeça das bancas organizadoras, que é o principal, que é o nosso principal inimigo, que eu digo para as minhas alunas, e poder aí obter êxito nessa trajetória de estudos para concursos públicos. Eu, enquanto concurseira, já fiz diversos concursos e aí eu gosto de frisar que dentre desses concursos eu já fui reprovada em vários, porque a gente acha que quando você vê ali uma pessoa aprovada em primeiro lugar, ela nunca reprovou. Mas a verdade é que quando a gente se dispõe a fazer, um concurso público, você tem que ter primeiro em mente que é um projeto de médio e longo prazo, que você não vai começar a estudar hoje, vai ser aprovada daqui a um mês, e que é um processo de muita resiliência, porque você vai reprovar em vários concursos antes de passar. E ainda quando você passa, você também reprova em vários outros, Então, comecei a estudar para concursos públicos em 2015, quando eu me formei, e criei um perfil profissional, que na época foi um perfil para estudos, Então era um perfil de estudos onde eu compartilhava a minha rotina de estudos e depois, com o tempo, depois das minhas aprovações, fui aprovada no Instituto em primeiro lugar, na Sencas em terceiro lugar, no Tribunal de Justiça do Maranhão em 11º lugar, aguardando nomeação. E em outros, fui reprovada no TJ Paraná, no TRF1 e por aí vai, Então, ainda sou concurseira, ainda faço muitas provas, inclusive porque para poder falar para as alunas, eu preciso estar inserida nesse meio, porque o que a gente via lá em 2015 não é mais o que a gente tem hoje. As bancas, elas se renovam. E ainda que a gente diga que as bancas se repetem em algumas questões, o entendimento, o que ela está cobrando, o material que ela está cobrando, só vou saber se eu responder questão. Exato. É até importante a gente falar um pouco disso, porque aqui a gente está falando de uma etapa pós-graduação, pós-formação profissional. E é importante lembrar que aqui são dicas para pessoas já formadas, porque às vezes acontecem dos alunos quererem usar alguns macetes básicos para o processo de aprendizado em si da graduação.
E a formação profissional de qualidade, ler todos aqueles textos, isso é indispensável, né? Então, a gente está falando aqui de uma etapa que é pós essa formação profissional de qualidade, onde os alunos se dedicaram e tudo mais. Isso. E aí, Thaís, eu percebo, né, hoje em dia, quando a gente formou ali entre 2015 e 2016, as formas de estudo para concurso, elas eram diferenciadas, né? Eu lembro que se tinha muito hábito de responder questão, mas ainda era aquela coisa, vou imprimir uma prova, vou responder a prova aqui no papel, e hoje em dia a gente se depara com um universo de possibilidades, né? Existem muitos aplicativos que o pessoal usa para resolver questões. Recentemente eu descobri uma história aí dos chamados flashcards. Então existe um universo de metodologias, né, de aplicativos, softwares que as pessoas estão utilizando. Tu recomenda algumas dessas ferramentas? Sim, eu acho que é indispensável nesse processo de estudos para concursos públicos a resolução de questões. E aí, quando a gente fala que mudou um pouco, que lá em 2015 era muito imprimir uma prova, e eu lembro que quando eu comecei o meu processo de estudos foi com a residência, eu imprimi todas aquelas provas da residência da UFMA, ele mudou um pouco no sentido de que, quando a gente fala de uma preparação para concurso público eficaz, quanto mais questões eu resolver, melhor. Então, imprimir prova se torna totalmente obsoleto. Eu vou ter muito papel ali para poder manusear. E, pensando no cenário de estudante e trabalhadora, eu preciso desse tempo otimizado. Então, existem 2 grandes sites hoje, que já existiam naquela época também, mas eles eram muito menos publicizados, tinha muito menos propaganda, né? Que é o QConcursos e o TecConcurso. Thaís, qual que você me indicaria, né? E eu digo logo isso porque é o que eu mais recebo de pergunta lá no meu Instagram profissional. Qual você mais indica? Eu digo que o melhor dos cenários é você ter a assinatura dos 2. Mas aí as minhas alunas vão e dizem assim, mas concurseiro não tem tanto dinheiro para estar investindo, justamente porque ele está estudando para poder entrar no mercado de trabalho. Por que eu indico os 2? O QConcurso, ele é mais focado em comentários de alunos. Alunos, eu, você, algum outro concurseiro, né, que está estudando, está ali, e responde uma questão, vai lá e comenta. Você não vai encontrar muito no QConcurso, principalmente na parte do serviço social, comentários de professores. Existe uma ou outra questão. Você tem, inclusive, essa possibilidade de solicitar um comentário de professor na plataforma, mas nem sempre você vai ter a resposta. Já o TecConcurso, ele foca mais em comentários de professores. Tem muitas questões já hoje de serviço social com muitos comentários bem fundamentados, com referências que foi cobrada naquela questão, mas principalmente para a parte de português, raciocínio lógico, constitucional, administrativo, que é a parte geral, que é cobrada também para a gente e que a maioria das assistentes sociais tem dificuldade, né? Eu digo assim, que a dificuldade em português ela é unânime para qualquer estudante de concurso público, né? Todo mundo tem dificuldade. Raciocínio lógico também. E quando a gente parte para a parte do direito, né, constitucional e administrativo, a gente não teve contato na faculdade. Legislação, eu digo sempre, a legislação que a gente vai ter um pouco mais de contato na graduação é o Código de Ética e a Lei de Regulamentação da Profissão. Depois disso, a gente sabe que, enquanto assistente social, eu preciso ter o domínio do ECA, da Lei Maria da Penha, do Estatuto da Pessoa Idosa, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, igualdade racial, uma infinidade de legislação que vão basear a nossa prática, né, para garantir ali os direitos dos nossos usuários, para garantir a execução das políticas públicas de maneira eficaz. Mas na graduação eu não tenho esse contato. Então, quando eu estudo com a plataforma onde eu tenho um comentário de pessoas, professores, pessoas especializadas na área, eu consigo fazer o processo de memorização melhor, né? Inclusive porque lá no TEC você também consegue fazer a técnica do estudo reverso muito mais simples. Porque quando você erra uma questão, você já vai ter um comentário ali, você já vai poder pegar desse comentário, colocar no seu material de resumo, de revisão, e já vai ter algo que de fato você sabe que a informação ela não está errada, que foi um professor que comentou. Então, assim, dessas 2 ferramentas
maiores hoje, mais conhecidas, eu indicaria você ter a assinatura das duas. Muito bem. Há algumas discussões, né? Eu já ouvi por aí de gente que fala que assistir videoaula não é bom. Eu acho que o interessante é só responder questão. Tu tem algum posicionamento, alguma estratégia em relação a isso que tu percebe que dá mais certo? Certo. Eu digo sempre que a gente precisa entender o que vai funcionar para a gente. O estudo para concurso ele é muito individual. Eu não posso te dizer que comigo funcionou videoaula, questões, simulados, fazer material à mão. E para ti pode funcionar os resumos digitais, usar o tablet. Tem muitas pessoas hoje que têm muita rejeição, né? Um pouco de rejeição em utilizar as plataformas digitais. Um tablet, um Google Docs, que você pode acessar ali em qualquer lugar o teu resumo. Mas que hoje é muito otimizado para você poder, né? Estou num evento, numa consulta, esperando uma consulta. Então, eu vou lá, acesso o meu resumo que está ali no Docs, porque eu tenho acesso à internet. Hoje, isso funciona para mim, mas eu tenho muitas alunas que preferem escrever à mão. Escrever à mão hoje já não funciona para mim. Lá em 2015, funcionou. Fiz todos os meus materiais à mão. Hoje, não. Então, assim, quando você tem muita dificuldade em uma disciplina, eu aconselho sempre você ir atrás de um especialista na área. Vamos supor, português é uma disciplina muito complexa, raciocínio lógico também. Então, eu sempre vou indicar um professor especialista, porque não adianta eu ir para a questão se eu não sei o básico da matemática para entender o raciocínio lógico. Então, assim, se você está no nível intermediário, onde você já sabe a parte básica da matemática e vai resolver questões de raciocínio lógico, talvez não ir para as videoaulas funcione. Mas agora, se você está no nível inicial, que você realmente não lembra mais de aquelas operações básicas da matemática que precisa para poder fazer uma questão de raciocínio lógico, eu aconselho que você busque uma videoaula de um professor capacitado. Qual professor eu indicaria? Né? Eu gosto muito do Luiz Teles pela metodologia dele, mas eu sempre digo, hoje nós temos o YouTube, que é uma ferramenta que tem muitas aulas gratuitas. Então, antes de você investir em um curso, vê lá se a metodologia daquele professor ele é boa para você, né? Existe também o professor Renato do Só Matemática. Então, assim, a gente consegue, primeiro, visualizar ali naquela plataforma digital do YouTube qual metodologia eu posso escolher para poder adquirir um curso mais completo, né? Caso você esteja no nível inicial. Eu vejo que no Instagram tu compartilha muitas dicas também, né? Eu acho até que somente te seguir já é uma boa forma de se preparar. Como que tu considera a importância do Instagram? É atualmente a tua principal forma de comunicação e divulgação dessas ferramentas? Obrigada. Fico lisonjeada, né? Eu acredito que quando a gente começa um projeto desse, é mesmo no intuito de poder ajudar outras pessoas, porque assim como tem pessoas que estão iniciando, lá em 2015 eu iniciei, eu não sabia nem por onde começar, né? Eu fui pegando dicas com amigos que já eram concurseiros e que me incentivaram muito, né? E fui buscando ali no próprio Instagram, que hoje é uma ferramenta que não é só uma ferramenta de compartilhamento de fotos, né? É muito mais profissional do que um compartilhamento de lazer, ferramentas que pudessem me auxiliar nesse caminho. E aí encontrei vários perfis, né, na época de concurso, e que eu fui seguindo algumas dicas. Eu acredito que, assim, o Instagram ele não pode ser a principal fonte de conhecimento, porque ali são vídeos muito curtos, mas que também possibilita acesso a esse conhecimento de, vamos supor, os mnemônicos. Mnemônicos que é compartilhado ali, e eu brinco sempre com um do ECA, que quando eu falo, todo mundo sempre grava, né, que é o prima precede de preferência. Ele é um mnemônico onde fala quais são as garantias de prioridade que a criança ou adolescente tem, né? Primazia nas políticas públicas, que aí é o prima. Então, todo esse mnemônico, ele te possibilita acertar questões. Então, ali, se eu colocar no Instagram um mnemônico desse,
você vai automaticamente lembrar na prova. Então, de fato, é uma boa ferramenta. Mas quando você precisa ali ter conhecimento fundamentado para uma discursiva, o Instagram ele já não é uma boa ferramenta, uma única ferramenta de estudo, né? Então, a gente precisa se aprofundar. É o que você falou no início, que na graduação a gente precisa ter aquela leitura mais densa para poder compreender o serviço social. Quando eu vou fazer uma discursiva, eu também preciso ter conhecimento da bibliografia básica. Eu não consigo falar de um estudo social se eu não conheço a obra da Selma Magalhães, se eu não conheço a Fávero, né? Então, eu preciso entender que essas leituras, elas também fazem parte do estudo para concursos públicos. E eu digo que, inclusive hoje, a gente tem uma ferramenta muito boa, o Cielo, né? A revista Cielo, ela está disponível na internet com artigos que são massivamente cobrados em provas. Inclusive, a FGV cobrou agora, em 2020, um artigo em 2023, um artigo que foi de 2020, que está disponível na internet. Cobrou o entendimento que hoje a gente não fala sobre mais visita domiciliar, mas entrevista em domicílio, que é de um artigo do Cefez, que está publicado no site do Cefez. Então, para a gente poder estudar para concursos públicos, a gente também precisa ter em mente que essa leitura densa, ela é importante e que no Instagram eu não vou conseguir te passar isso, né? Então, lá quando eu construo um planejamento de estudos, eu coloco a referência da bibliografia básica que você precisa para poder estudar. Aí você, né, tem a liberdade de escolha se vai ler a bibliografia básica, se vai para as questões logo de imediato, se vai ler um artigo que possa te auxiliar aí na compreensão, porque nem sempre a bibliografia é algo simples da gente fazer a leitura, né? Verdade. Como que funciona o teu processo de mentoria atualmente? Tu tem alunos só aqui de São Luís? Consegue captar alunos de outros locais do país? Utiliza alguma ferramenta de transmissão de vídeo para que isso seja possível? Incrivelmente, eu não tenho nenhum aluno de São Luís. Oh. Todos os meus alunos são de fora, Bahia, Piauí. É o poder do Instagram, né? Para essas Exatamente. coisas. Bahia, Piauí, Brasília. Brasília, a gente sempre brinca com a aluna que é a terra dos concursos, né? Sim. Então, eles estão ali muito focados no concurso público. Eles já saem da faculdade com essa mentalidade. Diferente de outras regiões que saem para fazer um mestrado, né? Nessa área mais acadêmica. Mas Brasília, realmente, a gente não pode falar de Brasília e não pensar em concursos públicos, porque lá, de fato, bomba editais. E aí, assim, eu utilizo o Instagram, o patrocinado do Instagram, como captação de alunos. E um aluno vai, indica e que fala sobre mim para outro e acaba que as pessoas me conhecem. Atualmente, eu, inclusive, utilizei uma estratégia dessa de alcance e que eu tive um alcance muito grande, inclusive de pessoas daqui, porque a maior parte dos meus seguidores não são de São Luís, são de Fortaleza, do Rio de Janeiro, de outros estados e que, de fato, não é aqui em São Luís, no Maranhão, né? E aí, para a gente já ir se encaminhando para o final, queria te perguntar, Thaís, o que tu diria, né? O que tu daria de dica principal para quem está entrando nesse universo aí dos concursos públicos? Certo. A principal dica que eu dou se você quer, de fato, estudar para concurso público, saiba que é um planejamento de longo prazo, médio e longo prazo, porque não adianta você pensar que vai começar a estudar hoje e vai aprovar logo na outra semana. Isso pode até acontecer com algumas pessoas, mas não é o que acontece com a maioria. Então, assim, se organize, saiba que estudar para você ter o dia todo disponível não quer dizer que você tem o dia todo disponível para estudar. Aquela falácia das 12 horas líquidas, ela não funciona. Você fica extremamente esgotado mentalmente, você não consegue mais estudar e ter a apropriação do conhecimento que é necessário para estudos para concursos. Então, assim, a organização é muito importante, faça um planejamento execuível dentro da sua realidade, assine um site de questões. Não estou ganhando nada, mas de fato, inclusive, gostaria. É indispensável você ter um site de questões para que você possa fazer o maior número de questões possíveis. Eu digo sempre que eu já resolvi mais de 40 mil questões de concursos públicos.
E eu falo sempre isso porque a professora Nádia, ela sempre dava esse exemplo. No meu primeiro concurso, que foi o TRF do Estado do Rio de Janeiro e Espírito Santo, eu já tinha chegado a uma média de 20 mil questões, mas não conseguia provar. Então, eu coloquei que quanto mais questões eu respondesse de forma eficaz, de qualidade, que eu pudesse buscar ali, quando eu errasse, as referências, né, para que eu pudesse construir um bom caderno de erros, é isso que ia me aprovar. Então, foi isso que aconteceu. Faça muitas questões, mas faça a questão entendendo o que você errou, entendendo o que você acertou. Construa um bom caderno de erros e faça revisões. Um bom planejamento, um bom caderno de erros, um bom site de questões e persistência e resiliência, porque esse processo ele não é tão simples, ele é construído de altos e baixos. Porque uma hora você aprova, outra hora você reprova, é o concurso dos sonhos. Você acabou de passar em primeiro lugar em um e aí você cai lá para 11º e você fica frustrado. Então você precisa trabalhar muito bem o seu emocional para poder, quando conquistar o êxito, usufruir da melhor maneira possível. E vale muito a pena a gente estudar para concursos públicos. É muito bom ter a estabilidade. Hoje eu posso falar porque eu já estou estável. Por fim, vou pedir para o pessoal te seguir no Instagram, Thaís. Quer divulgar teu perfil pra gente? Quero. Então, gente, o meu Instagram é @profa Thaís Fernandes. Lá eu compartilho dicas de estudos, falo um pouco também sobre a minha atuação na educação, que é onde eu estou hoje, e compartilho muitas dicas de planejamento de estudos, de organização, de persistência nos estudos para concursos públicos, editais que estão abertos, boas oportunidades de provas, né, e estratégias para que a gente possa aprovar. Obrigada, Nairi, pelo convite, obrigada para a Faculdade EduFó. Eu que te agradeço, Thaís. E é isso, pessoal, a gente termina por aqui. Obrigada pela participação. Tchau, tchau, Thaís. Tchau.